Fala, meu povo da Hora de Juice, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais um podcast maravilhoso. E vocês já perceberam, obviamente não é o Joel que está aqui. Aqui quem está é o Guilherme, vindo diretamente das lives. Vim dar uma folguinha para o Joel hoje e apresentar o podcast para vocês. Mas não estou sozinho, estou com ela, nossa menina prodígio, minha fiel escudeira aqui, Alice. Alice, manda um oi pra galera aí. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Hoje a gente vai bater um papo bem legal aqui e eu espero que ele agregue aí na vida de vocês. Ah, com certeza vai agregar, que tudo que a Hora de Juice faz é pra melhorar a carreira de vocês e fazer vocês decolarem aí na vida aí da sua carreira tech, certo? Antes de entrar na pauta, tenho que lembrar de vocês que a Hora de Juice não é só podcast, obviamente. Quem escuta sabe que a Hora de Juice também tem vários outros conteúdos. Então, se você está ouvindo o podcast hoje, né, é porque não teve live. Significa que semana que vem teremos live. Então, sintoniza lá no nosso YouTube ou na nossa Twitch, que terá algum assunto muito pertinente e relevante para a área de tecnologia sendo discutido ao vivo, né, nas nossas redes sociais. E também temos os artigos maravilhosos aí publicados toda quarta-feira, 3h30 em ponto. Tá lá no seu feed. Nossos artigos publicados lá no Medium, da Hora de Juice, que, né, nossos profissionais aqui da F-Câmara e também da comunidade, tá, da Hora de Juice. Então, se você faz parte da Hora de Juice, tá lá no nosso Discord, tá interagindo com a gente, procura a gente lá, tem um canal que tem um link de um formulário que você pode mandar o seu artigo, de repente, e a gente analisa ele e publica nas nossas redes oficiais, tá? Então, participe da Hora de Juice. Se você tiver um assunto pra fazer live também, procura a gente pode marcar um dia aí e marcar uma live com você, tá? Então, participe da Hora de Juice, interaja não só lá no Discord, mas interaja com a gente e compartilhe o seu conhecimento, né? Então, além de, né, você engrandecer a si mesmo, ajuda aí os amiguinhos da comunidade a crescerem profissionalmente, certo? Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui, que vocês leram o título, eu tenho certeza que vocês estão absolutamente curiosos sobre o que a gente vai falar hoje. E no episódio de hoje, né, vamos explorar aí o fascinante mundo da inteligência artificial e a sua capacidade de criar arte. Nesse episódio, né, vamos conhecer as tecnologias envolvidas e como elas estão mudando a forma como vemos a criação artística. Vamos ouvir de especialistas e artistas que estão usando essas tecnologias para criar obras surpreendentes e questionar o que significa ser um verdadeiro artista num mundo cada vez mais tecnológico, né? Prepare-se para uma surpreendente jornada aí ao mundo da inteligência artificial e da arte. Não sei se vocês repararam algo estranho no que eu acabei de ler aqui. Talvez tenha soado meio mecânico, talvez tenha soado um pouco artificial, já que a gente está tratando aí de IAs. Mas sim, essa introdução que eu li foi gerada por uma inteligência artificial. O famigerado ChatGPT aí, né, que está na moda, é a inteligência artificial do momento, a queridinha da galera. E eu pedi lá para ela criar um parágrafo de introdução para um podcast sobre IAs e ela gerou isso aqui para mim. Então, hoje aí, vocês já viram que o tema é só 100% IA, só como as máquinas vão dominar o mundo? Não sei. Mas vamos, talvez, descobrir como elas vão facilitar ou mudar nossas vidas aí, né, daqui em diante. Então, para isso, trouxemos aqui duas pessoas que estão aí envolvidas dentro, né, desse mundo da IA, que tem a ver com, ou participam de assuntos que tem a ver aí com a IA que a gente vai discutir aqui, que são meus queridos Caio Araújo. Caio, dá um oi pra galera. Fala, pessoal. Fala, meu povo, né? Isso aí. Caio, dá a sua carteirada aí, conta pra galera o que você faz, quais o seu hobby aí que está ligado às inteligências artificiais. Pra quem não me conhece, eu sou o Caio Araújo, sou aqui da Baixada Santista. Estou como Dev Senior, com um background aí de back-end, atuando atualmente com Java e .NET para o cliente da Klabin. E fora do contexto profissional, eu sou artista 3D, focado principalmente na parte de personagem, look dev e arquivis, que é a parte de renderização para a área de arquitetura. E nesse meio tempo aí eu tenho estudado bastante sobre inteligência artificial, metaverso, blockchain, NFTs. Então a gente vai ter um papo bem legal aí. Maravilha. Então, ó, já primeiro convidado de garbo, elegância e sabedoria. E em segundo lugar temos, não menos importante, meu xará divino, eu diria até. Temos Guilherme Gerolamo, que vem aqui nos brindar também com seu conhecimento sobre IAs. Gui, dá uma carteirada aí pro pessoal. Buenos dias, meu povo. Tudo bem? Prazer, eu sou Guilherme Afonso, Guilherme Gerolamo pode dizer. Eu sou QA trainee atualmente, trabalho há 6 meses de QA, mas antigamente eu estudava e trabalhava como IA. Eu tive 2 a 3 anos aí de background como IA, focava muito em reconhecimento de padrões, principalmente. Então, muitas coisas que eu fazia eram a ver com isso, tanto que eu utilizei muitas IAs para roubarem joguinhos online, não recomendo pra ninguém.
Mas eu tenho conhecimento dessa área um pouco, e eu queria passar um pouco de conhecimento para vocês. Maravilha. Então, gente, a gente vai discutir um pouco aqui. Nosso foco, né, principal aí serão essas IAs aí que lidam com arte, né? Essas IAs aí que surgiram aí nos últimos meses e causaram alvoroço aí na comunidade artística e na comunidade de tecnologia, né? Que gerando imagens ultra realistas e, né, e cópias de estilos e coisas aí que viraram polêmica, mas que inevitavelmente são uma revolução aí no mundo da tecnologia, né? É inevitável, né? Se chegou pra algum lugar vai ter que ir, não tem mais como evitar. Alice, fala aí algumas dessas IAs, né? Talvez o pessoal já tenha ouvido. Quais são os nomes principais aí que estão sendo utilizados aí hoje em dia? Essas IAs que produzem arte, né? Automaticamente aí. Umas, né, das que a gente sempre tá vendo o pessoal comentando muitos, é aquele aplicativo, né? O Lensa IA e também o DALL-E 2, acho que é assim que pronuncia, que são basicamente inteligências, né? Tipo, o Lensa, basicamente, ele pega fotos suas ali e daí reproduz elas, já com outra vibe, e daí o DALL-E 2, né? Ele gera imagens pra você com base numa descrição que você dá. Bem assim, ela estiver bem fiel ao que você escreve, eu tava brincando muito lá. E daí, eu pelo menos tenho ouvido falar muito sobre essas duas. Maravilha. Tem algumas aí, né? Acho que o Dali, né? Que é um trocadilho aí, né? Com o pintor. Acho que é uma das mais famosas aí, né? Eu não sei se é o nome, se a IA chama isso, mas tem o bot lá do Discord, né? Que é o Midjourney, né? Que gera também umas imagens absurdas, assim, de realistas, e ele entende, né? Você digita, né? Pra quem nunca teve contato ainda com essas IAs, né? Ele tem um prompt de texto e você simplesmente digita o que você quer numa frase, né? Eu quero uma paisagem assim, assim, assado, sei lá. E ela simplesmente gera uma imagem pra você exatamente com o que você descreveu. Então é uma coisa um pouco assustadora, até eu diria, né? Meu xará, Gui, só explica mais ou menos pra galera, assim, uma forma resumida, como que funcionam essas IAs, assim, como que elas chegam nesse nível absurdo de realismo, o que é feito com elas para que elas entendam o texto e traduzam isso como imagens? Olha, o primeiro contexto é que eles utilizam o estudo próprio da IA. Então, no caso, muitas dessas IAs, pelo que eu tenho lido, principalmente, pegam um banco de dados de imagens enormes, geralmente utilizam uma palavra-chave no Pinterest, catam muitas dessas imagens, colocam num banco e tentam assimilar tudo que tem naquela imagem com palavras. Então, um grande exemplo, vamos supor que você quer fazer um olho, eles vão pegar vários tipos de imagens de olhos diferentes, vão dar a palavra característica como tudo referente a olho, cílio, coisas assim, e vão ensinar para IA que algumas partes daquelas imagens têm ligação com isso, geralmente destacando. Tem técnicas que você pode fazer isso. Uma coisa que muita que eu utilizei quando eu utilizava em jogos, eu deixava a imagem toda em preto e branco, só que a parte que eu queria que ela tivesse destaque eu deixava em uma outra cor. Eu falava, o que tá em azul, você seleciona a X conteúdo. Então eles criam esses bancos de imagens, geralmente, mandam a IA estudar aquela imagem com aquela palavra fixa ou com aquele assunto, depende muito, e de tanto ela ficar revendo aquelas imagens, aqueles bancos, eles vão retrabalhando, ela vai errando múltiplas vezes. No momento ela começa a acertar tanto que você vai meio que fixando essa ideia na cabeça dela que ela tá acertando e ela vai melhorando. Então quando você dá uma palavra pra ela, olho, ela vai lembrar de todos os olhos que ela já viu e vai te dar uma conexão de imagens que geram aquilo. Então muitas vezes, eu não sei o caso dessas em específico porque eu não estudei todas, mas exemplo, uma delas, se eu não me engano, é a Lens, ela utiliza a Stable Diffusion, se eu não me engano. Stable Diffusion, isso. Stable Diffusion. A Stable Diffusion, ela geralmente, no começo dela, ela literalmente misturava um monte de imagens. Então ela pegava 30 imagens e misturava e ela gerava uma imagem censurando, borrando algumas coisas e tal. Isso foi um dos primeiros trabalhos dela. Não sei se elas continuam usando dessa forma, mas isso foi um começo que eles utilizavam bastante. Usando aí, né, os jargões que o pessoal costuma utilizar, é o famoso machine learning, né, que a pessoa, né, muitas vezes a gente escuta, né, vinculado, né, a IA tem o machine learning, né, o aprendizado de máquina aí, né, que é basicamente você botar aí, né, um porrilhão de imagens pra IA ler, né, e ela vai entendendo aí, né, e você explicando, né, entre aspas aí, pra ela o que é o que, e ela vai entendendo cada vez mais o que é um carro, o que é uma pessoa, né, o que são partes de uma pessoa, né, e coisas infinitas, e ela vai entendendo cada vez melhor, né, cada vez mais, a cada uso que você tem, ela vai melhorando, e, né, cada vez mais gerando imagens mais realistas e que correspondam, né, ao que você escreveu, que você pediu pra ela.
Aí eu queria já perguntar pra vocês, assim, primeiro, pra gente abrir o assunto, assim, o que mais desperta a curiosidade de vocês nas IAs? O que mais vocês acham interessante nessas IAs, assim, que produzem arte no momento? Caio, você que é um artista aí, que já tá acostumado a trabalhar com arte, inspiração e, né, muitos rabiscos, o que te interessa mais nessas IAs? Bom, tem muita coisa que me interessa e me desperta essa curiosidade, né? Eu vou citar algumas que eu acho que são mais relevantes, acho que principalmente na parte de ser curioso, né? É a capacidade desse aprendizado de máquina, né? Contínuo, né? Sem a intervenção humana, que é uma coisa bem mais futurista, né? Que a gente vê aquele cenário mais distópico das coisas, né? Quando as máquinas vão dominar o mundo. Mas isso daí é uma parte mais curiosa, né? Porque agora, se a gente for passar para realmente o presente, né? O que é mais interessante pra gente ver agora, claramente eu acho que a inteligência artificial sendo ali um ponto-chave para ajudar a resolver problemas complexos, né? Melhorando a eficiência, principalmente naqueles setores essenciais. A gente acha que a inteligência artificial, ela é só usada no ramo artístico, mas ela é usada em todo o contexto, né? Ela é usada tanto como na área de saúde, na segurança, né? No econômico, no financeiro e tudo mais. Agora, partindo já para a área artística e pegando mais essa parte, misturando um pouco com a tecnologia, né? A gente tem essa parte do IHC, né? Que é a interação humano-computador, né? A gente teve, eu não sei se já tiveram uma matéria dessa dentro da faculdade, já. Mas... Quem fez análise de sistemas aí já tá sabendo. Sim. Né? Mas imagina, né? Aqueles sistemas que a gente vai poder se comunicar de uma forma humana e tendo aqueles assistentes virtuais. Imagina você entrando lá no site das Casas Bahia e interagindo lá com o baianinho. Então deve ser uma coisa muito interessante nesse sentido, né? E por fim, a gente tem a parte principal aí, que é o que tá mais recorrente que eu vejo, que é a parte da análise de dados, né? Que é uma coisa que tem crescido aí bastante nesses últimos anos, né? Com os Big Datas e tudo mais. E ela é utilizada justamente para analisar essas grandes quantidades de dados e ajudar a gente a ter insights valiosos na hora de a gente tomar decisão. Isso para a parte artística é muito importante, né? Imagine você iniciando ali algum pequeno projeto e você tendo tanta informação, né? Que você partindo como artista, eu vou lá, vou tentar criar algum projeto novo do zero ali e tudo mais, e eu preciso ter aquele brainstorm, né? De informações. E a partir ali você pode ter um início, né? Escrevendo uma mensagem num bot ali, e ele trazendo um resultado de várias coisas ali, dando insights para você iniciar alguma coisa. Eu acho que esses são os pontos assim que mais me interessa e eu já utilizei também. Olha aí, ele tá falando com propriedade. E o que você como estudioso aí das artes das IAs, como você vê aí, você também tem essa empolgação aí de ver as IAs evoluindo agora e como elas estão já interagindo com os seres humanos aí para diversos fins? Eu tenho muito interesse na parte de IA em vários quesitos. Puxando até um assunto que o Caio falou, que é para análise de dados, eu tinha como um projeto que eu ainda não terminei até hoje, preciso voltar, que era uma coletânea de livros sobre doenças no geral, aonde você fala com a IA por mensagem de voz, ela reconhece pontos no momento. Então, por exemplo, se eu falo que eu estou com dor de cabeça, gripe e dor no corpo, ela me retornava uma lista de problemas que podiam ser referentes àquilo, e ela me perguntava, você tem esse sintoma também? E aí você falava, não, ela te descartava aquelas da lista. Isso é um projeto que eu comecei, não terminei até hoje, a parte de reconhecimento de voz e me integrar valores, ela funciona até hoje, mas ela precisa estudar muito mais, ela entrega muito mais resultados do que deveria. Mas esse quesito de você conseguir transformar uma coisa simples, vamos dizer assim, que é uma mensagem de voz em alguma coisa útil, é uma das coisas que mais me interessa por IA. Eu adorava brincar com a IA em quesitos de eu entregava para eles imagens e falava para ela aprender cores na imagem e replicar cores em outras imagens. Eu tive até um projeto de reconhecimento facial que conseguia trocar a cor do rosto da pessoa referente em que objeto ela reconhecia mais a pessoa. Então, se eu entregasse uma imagem sua, Guilherme, exemplo, e falasse para ela quais são os detalhes que você encontra no Guilherme que são do Guilherme, ela pintava com outras cores, coisas assim. Então eu sempre gostei dessa manipulação de dados. Uhum. É a parte que mais me interessa na IA, a coisa que mais me deixa incrível. E com essa entrada de IA com desenho, me lembrou muito de projetos simples que eu fazia, que eram essa ideia de juntar imagens mesmo, que eu comentei, vendo em outros níveis. É bem legal. Então, o que mais me destaca na IA é essa ideia de transformar coisas simples em coisas incríveis. Obviamente, com muito estudo por trás. Pô, ficou poético até. Não, mas vocês falaram duas coisas que achei muito interessantes, que é uma que o Caio falou, que é justamente a IA.
Eu acho que a gente vê, né, a IA e a gente começa a ter, né, obviamente, por conta de ficção científica e tudo mais, a gente fica naquele, meu Deus, os robôs vão dominar, né, e tal. Não que isso não possa acontecer, né, mas vai saber. Mas, assim, o que o Caio falou, eu acho interessante sobre a interação humano-computador, né, como ainda acho que é uma barreira, né, assim, apesar de a gente viver num mundo ultra conectado, né, e cheio de tecnologia, muitas vezes as pessoas ainda não têm uma maneira simples e fácil, né, de interagir com a máquina, né, seja computador, celular, seja o que for, né. Às vezes uma pesquisa, a pessoa às vezes não consegue tirar um resultado que ela gostaria de uma pesquisa, né, porque ela não consegue se expressar, né, ou às vezes a ferramenta de busca não vai conseguir entender geralmente o que ela tá pesquisando, talvez a pessoa tenha se expressado mal, né, talvez ela não tenha entendido ali o contexto do que a pessoa tá falando. Então eu acho que um dos grandes potenciais realmente da inteligência artificial é essa interface, né, esse facilitador, né, da compreensão entre a linguagem da máquina, né, a linguagem do ser humano, né, de fazer os dois conversarem e se entenderem, né, que conversar é uma coisa, né, se entender é outra, né, então eu acho que isso vai ser bem legal. E outra coisa que o Gui falou também sobre dados, né, a gente tem já várias bases de vários dados, várias bases gigantescas, né, de dados, e muitas vezes a gente não consegue visualizar eles direito, né, não consegue tirar insumos, né, desses dados, tirar informações, né, então a IA ela pode ajudar muito bem nisso de organizar, né, essas montanhas de pilhas e pilhas de dados e fazer com que a gente consiga tirar resultados e achar padrões e achar até soluções, né, para problemas que a gente procura dentro aí dessas coisas que estão por aí, mas a gente não consegue ver. E nada melhor do que o computador, né, que faz isso em milésimos de segundo para conseguir compilar e nos mostrar, né. Mas continuando aqui no nosso foco, tem algumas questões éticas, assim, que, né, envolvem, sempre que a gente começou esse papo, né, sobre IA e gerar IA, e uma das primordiais é a utilização de imagens para treinar essas inteligências artificiais, né, porque elas não conseguiriam fazer nada se elas não tivessem sido treinadas, né, então elas precisam ter sido alimentadas com várias ilustrações, várias fotos, né, e milhões e milhões e milhões de imagens diferentes, né, para entenderem, né, o que é cada assunto, o que é cada palavra quando uma pessoa digita lá no prompt. Queria ver de vocês como vocês enxergam esse uso de imagens para treinar uma IA. Assim, vocês acham que tem que ter uma autorização do autor? Simplesmente dá para ir pegando a imagem, como é só um treino, você só pode botar ela lá e acabou? Ou porque, por exemplo, o artista, né, ele ninguém cria nada do zero, né? Todo mundo sempre é inspirado por alguma coisa. Você cria alguma coisa, quando o artista pinta uma obra, né, esculpe, seja, né, se for a gente pegar a arte mais tradicional, ele sempre está sendo inspirado por algo que ele viu, seja na natureza, alguma outra pintura de outro pintor, né, algo que ele juntou na cabeça dele ali, bateu, saiu algo novo, né. Então, também vai ter gente que vai argumentar assim, se você precisa de direitos para você ver a Mona Lisa, né, você precisa pagar royalties. Então, tem essa questão ética. Então, o que vocês acham sobre esse uso de imagens para treinar? Precisa ter autorização do autor? Não precisa? O que vocês acham disso? É bem complicado, né, essa parte aí. Eu acho, a minha opinião, assim, formada, porque eu acho que cada um tem um sentido, assim, pra olhar, né, cada um tem sua opinião em relação a isso. Mas a gente tem que comparar, a gente pode colocar, né, a música também é arte, e a gente olhando para o cenário musical hoje em dia, quando uma pessoa, ela pega, sei lá, por exemplo, uma parte de uma música que foi criada por um outro autor, né, e ela disponibiliza essa música, e eles reconhecem isso, né, por meio, sei lá, de copyright ou alguma coisa do tipo, eles vão tentar entender o tom ali e tudo mais, e vão ver que existem notas musicais que são muito parecidas com outra música. Essa pessoa que utilizou, né, esse pedaço de outra música, ela vai, né, acabar sendo denunciada no fim das contas, e ela vai ter que pagar alguma coisa para o criador, né, para o criador daquela música, daquela letra ou alguma coisa do tipo. Então, na maioria das vezes, os músicos, na maioria das vezes não, sempre, né, os músicos, né, na verdade, os criadores da música, porque a gente também tem a parte do intérprete, né, mas o criador da música, ele recebe royalty para a pessoa que está utilizando, né, a criação dele. Então, eu parto dessa ideia também para qualquer coisa, né, para qualquer coisa artística. Eu acredito que a arte, né, ela tem que sim ser... A gente tem que pagar o criador disso. Só que eu acredito que as inteligências artificiais, elas surgiram num momento onde a gente não tem a capacidade de legislar sobre isso. Então, assim, ela surgiu em um momento meio assim e foi meio caótico. As pessoas começaram a utilizar e os datas, né, já foram preenchidos pelas artes de vários artistas. E a gente não tem controle disso. Então, assim, existe muito essa questão na parte artística de pessoas utilizarem coisas prontas também para montar outra arte, né?
nem um movimento contemporâneo, né, a arte moderna. A gente tem lá exemplo, sei lá, eu não sei se já ouviram falar de Duchamp. Ele tem aquela parte do handmade, né, que ele pega objetos já existentes, né, como se fosse, sei lá, o urinol, ele coloca ali e as pessoas ficam olhando para aquilo. Então ele utilizou de uma coisa pronta, mas é uma arte dele. Sim. E aí entra a complexidade de tentar entender se aquilo é arte dele ou não. Porque eu acredito que a arte existir, a gente também tem que ter público. Então, pra gente definir realmente, né, o que é arte ali no meio, né, dessas coisas que estão surgindo com inteligência artificial, é um pouquinho mais complicado, porque a gente também tem que ter público pra isso. Então, resumindo assim, eu acredito que tem que sim existir esse valor tem que ser pago, né, para os artistas, mas eu acredito que a inteligência artificial, da forma como surgiu nesses tempos, a gente não tem capacidade ainda para isso. Está surgindo tecnologias novas, né, com essa parte da descentralização. Se a gente, por exemplo, vinculasse a imagem a um token, né, NFT, e aí a gente conseguisse identificar que lugar ele está para a gente conseguir fazer esse royalty, né, referencial ao artista, aí daria para seguir. Mas eu acredito que atualmente não tem muito o que fazer, né? O artista tem todo o direito de reclamar e fazer os protestos que estavam acontecendo aí no ArtStation, porque estão se aproveitando da arte, né, das pessoas. Exatamente. E Gui, o que você acha aí são válidos os protestos? Porque não tem como ter IA sem ter treinamento, né? Eu acho que são válidos porque, principalmente quando eu usava, existem bancos de imagens e coisas que são de free use, vamos dizer assim. Existem esses quesitos, não é como se nunca existisse. Obviamente que, exemplo, você vai pensar num quesito que a pessoa quer fazer um banco de dados de fotos estilo anime. Não vão ter 100 mil imagens estilo anime free use, vão ter 1.000. Ou que vai limitar bastante a IA. Mas existem vários artistas que disponibilizam imagens gratuitas também. Então, eles podem sim começar a aumentar esse banco de dados com pesquisas. Isso vai demorar a sua IA a treinar? Sim, você vai ter que gerar bancos de informações diferentes. Mas é possível você trabalhar uma IA com várias imagens que artistas disponibilizam de graça no geral. Muita gente tem essa ideia de que só porque tá no Facebook ou tá no Twitter ou coisa assim, pode usar o cara deixou pra todo mundo público. Nem sempre. Às vezes ele quer o crédito, porque é o trabalho dele. Também existem muitas maneiras de que... Eu não sei explicar 100% disso, eu vou explicar mais por cima. Você consegue vincular uma coisa à imagem, um nome, etc. Não por NFT, eu digo acho que nos metadados da imagem, com o nome de um autor, etc. Tem como a IA pegar essa informação e colocar num banco de dados, tipo, créditos, assim. É possível fazer isso, eu acredito. Se for possível fazer isso, tem como você falar com esses autores falando, eu usei essas suas imagens, seu crédito tá aqui, se você não quiser, eu tiro. Isso são coisas que dá pra se resolver, porque a IA não vai ficar 5 minutos treinando. Vai ficar 5 horas. Multifazer vai ficar dias e dias e dias treinando. E tem exemplos de IA que demoraram uma semana pra gerar um treinamento bom, e esse treinamento bom fazia muita coisa errada ainda. Então dá muito tempo pra esse cara ir atrás de resolver esse problema principalmente. E se você quer usar artista X, qual é a dificuldade de conversar com esse artista X sobre isso? A maior polêmica que eu vi, eu não lembro o nome do artista, mas pegaram imagens desses artistas que são pagas dele. Ele vende imagens, ele tem um serviço de Patreon dele, que vende imagens, e utilizaram imagens que estão nesse serviço pago. Então eles foram atrás de coisas que não são gratuitas para uso, de qualquer forma. Então, esse é o grande problema. Eles pegaram imagens só porque alguém vazou essas imagens ou liberou sem poder, que de certa forma é errado, e ele usou ainda por cima. Então, nesse quesito eu acho muito errado, mas existem maneiras de você burlar isso com conversas. Como falou, a gente não estava preparado para isso. Ninguém imaginou que alguém do nada ia aparecer com uma IA dessa. Mais pessoas que vivem no universo comum, ou a galera que estava em IA sabia que isso ia acontecer. Então, não prepararam, mas tinha como ser conversado isso desde o começo. Foi mais preguiça, vamos colocar entre aspas assim, de as pessoas resolverem esse problema antes de acontecer. Sim. É a mesma coisa de que aconteceu com várias outras coisas, que antigamente não estavam preparados para isso, e aí aconteceu, aí teve que ser refeita alguma lei para cima disso, e etc. Então eu acredito que atualmente não teve muito o que se fazer com o que já foi feito, os artistas têm que recorrer agora atrás, mas para as próximas vezes a gente tem como planejar uma coisa melhor. Principalmente porque essas IAs não estão perfeitas, em vários quesitos. Sim. As polêmicas dos 6 dedos, parecer 2 bocas. Isso. Então essa IA vai ter que ser retreinada. Talvez vai ter que colocar mais informações dentro do banco de treinamento dessa IA. E aí, para isso, pode ser trabalhado uma coisa melhor. E pode ser feita um exemplo.
Eu acho que também, eu tenho uma opinião parecida com vocês, eu acho que é um ponto delicado, né, e assim, tudo bem que o progresso tem que acontecer, né, mas também vamos, né, também vamos ser justos aí com a galera que tá produzindo arte, né, e tá sendo usada, né, como treinamento, né. Eu acho que uma solução, talvez, seria juntar meio que o que vocês dois falaram, assim, o Caio falou um negócio muito interessante, o exemplo da música, né, que isso já acontece há muitos e muitos anos, né, o pessoal faz sample, né, de música, principalmente galera da música eletrônica, ou do hip hop, do rap, né, usa sample de outras músicas, né, como pega o sample, troca o tom, né, encurta a música, deixa rápido, aumenta o grave, sei lá, e junta, faz uma base, né, e é tipo um pedacinho de 2 segundos de uma música, o cara pega, ele cria outra música em cima, né, mas é uma música que já existe, né? E uma das soluções que a indústria musical achou pra isso, né? Às vezes tem gente que não acredita, né? E toma ali um processo de plágio. Mas uma das soluções é que essa galera que já tá acostumada a trabalhar com sample, eles acreditam, né? Da onde eles tiraram o sample e os autores, né? Originais da música. Então, tem muitas dessas músicas que você vai ver, tem tipo uma lista gigantesca de autores, porque são os autores da música, mas os autores das músicas que foram retirados dos samples, né? Então, talvez possa ser uma solução, de repente, aí, unir junto com o que o Gui falou aí dos metadados, né? De pegar o metadado da imagem original, que foi treinada, né? E agregar junto nessa imagem que foi gerada e falar, isso aqui foi gerado, né? Baseado na obra de fulano, né? Então, talvez, de repente, possa ser um futuro aí pra gente não ser injusto com os artistas. E galera, no geral, que produz arte, que disponibiliza arte, né? Às vezes tá só a sua arte lá pra divulgar o seu trabalho e a inteligência artificial vai lá e usa para treinar, né? E muitas vezes não tem autorização. Alice, né? Sua visão como jovem, Alice, que é a nossa mascotinha que tem apenas 18 anos, você como jovem aí no mundo agora de IAs, Alice, como você vê você acha justo, não acha justo? O que você acha aí sobre o pessoal usar aí as imagens dos outros para treinar as inteligências artificiais? Eu super concordo com o que vocês falaram. Até o que vocês falaram, tiveram coisas assim que eu não tinha parado pra pensar e que deram uma enriquecida no que eu achava, mas eu acho que é justo sim, que é necessário, né, que os direitos sejam aí realmente, como vocês falaram, reconhecidos, porque essas pessoas, elas criaram, né, e daí é muito importante ter esse rolê da inspiração para que as inteligências artificiais consigam ser treinadas, só que também fica nessa questão complexa, né, você precisa, ao mesmo tempo, dar alimento, por assim dizer, para essas IAs serem treinadas, mas também tem essa questão de elas terem que reconhecer aí os direitos autorais. E até falando sobre isso, acho que a gente já poderia puxar para um ponto sobre como, com base nisso, nesses dados, né, que alimentam esses bancos de dados para que as IAs possam aí trazer o que a gente pede. Queria saber também o que vocês achavam sobre reprodução, assim, de artistas bem famosos e conhecidos, como, por exemplo, o Van Gogh, assim, que são grandes nomes aí da arte. Acho que a pergunta é bem complexa também. Acho que todo esse conteúdo essa é polêmica. Essa aí vai pro corte. Não, mas tem um código, né, que eu não sei se todos os artistas seguem, mas assim, quando a gente diz que a gente copia de uma pessoa, a gente considera um plágio. Agora, quando a gente copia de vários, né, entre aspas, né, é referência. Então, assim, eu não sou em nenhum momento eu sou contra a inteligência artificial, eu sou contra a utilização de imagens de outros artistas por causa dessas bases de dados que foram alimentadas dessa forma. A partir do momento que a pessoa utiliza, por exemplo, eu quero uma arte do estilo Van Gogh, e aí ele vai lá e começa a gerar artes parecidas com as artes dele. Eu não vejo problema nenhum, até porque ele vai juntar um monte de referência das artes de Van Gogh, e isso daí vai ser, imagina na nossa mente, né? A gente tá pegando aqui, a gente tem, né, referências visuais, a gente aumentou nossa biblioteca visual pra gente ter resultados melhores. Eu acredito que a inteligência artificial trabalha da mesma forma. Ela vai verificar várias artes de referência sobre aquilo que foi colocado dentro do prompt, né, que é a sentença que foi escrita para ter um resultado, e ela vai dar o resultado, assim como a mente humana. Claro que a mente humana ela é muito mais complexa, ela tem uma intenção diferente da inteligência artificial, que não tem a intenção, a gente tem que digitar, mas eu não creio que seja um problema, não. Eu acho que depende de como a imagem é gerada. Muitas vezes, vamos dizer assim, artistas em si vão desenhar alguma coisa, eles já utilizam como base outros artistas, como o próprio Caio falou. Então, isso é uma prática, vamos dizer assim, comum, entre aspas. O problema é que as IAs, elas não entendem
muitas delas, algumas grandes já entendem. O próprio, se não me engano, a Dali, ela começou a melhorar isso, mas quando você vai lá atrás, você falava, uma coisa estilo Van Gogh, eles davam artes extremamente idênticas, não eram coisas novas. As IAs, muitas IAs, somente conforme a Stable foi melhorando, ela começou a dar artes diferentes, outros conceitos da mesma arte. Então, começou a parar de ser imagens iguais e se tornar outras imagens. Um exemplo que eu vejo muito artista usando é a ideia de como o Van Gogh desenhava o céu. Você vê muitas e muitas outras artes que usam o mesmo estilo de como ele desenhava o céu, mas não é a mesma arte. Às vezes tem uma referência de um pouco do céu dele, mas a arte inteira é diferente. E ainda diz que o céu foi baseado numa obra de Van Gogh. Geralmente isso é feito. A IA, ela pode replicar imagens igual que eu falei, utilizando uma coisa de base, mas uma arte diferente. Nesse caso, eu acho que tá tudo bem. Não sou o artista que fez a imagem, mas eu acredito que se aparece uma imagem com o meu estilo, mas tá falando, é no estilo dessa pessoa, eu não vejo problema. Porque está me dando crédito no fim e está apresentando a minha imagem para outras pessoas. Sim, então, nesse contexto, eu acho que tá tudo bem, mas existem IAs que estão literalmente fazendo imagens iguais, e esse é o problema. Isso, exatamente. Que eu ia falar sobre a IA ser tão boa que ela reproduz o estilo do artista, assim, exatamente igual. Isso pode, talvez, eu vejo como isso pode ser um problema, né? Porque às vezes você não quer pagar o artista, aí você manda a IA fazer uma ilustração pra você que é no estilo daquele artista que você quer. Então, é um pouco complexo, um pouco difícil, né, de lidar. Como lidar com isso? Você pode patentear um estilo, né? Vai ser... porque tem artistas que têm estilos, assim, bem icônicos, né? Então, por exemplo, vou até dar um exemplo. Eu tenho aqui na minha casa aqui um pôster de uma arte do Alex Ross, que é um artista que eu gosto muito, né? Um puta ilustrador, assim, faz revista em quadrinho, faz, né, tipo, artes lindas. Ele tem um estilo que é próprio. Você bate o olho e diz, puta, é Alex Ross. Você olha e, né, eu tenho um pôster aqui do Reino da Manhã, né? Quem já leu sabe que é uma das obras primas, né? Então eu poderia pedir pra IA fazer alguma coisa no estilo do Alex Ross, sabe? Eu não precisei pagar $1 pra ele, pra ele fazer a arte pra mim. Então é complexo, né? Assim, saber dosar, né? O quanto ela pode replicar um estilo, ou o quão parecido ela pode fazer um desenho, né? Então são questões tão novas que a gente, às vezes, que envolvem muitas coisas, né? Então, um aspecto legal, aspecto ético, né? Então fica difícil, né? Mas é que assim, nada que não seja já feito por humanos também, né? Se a gente for ver. Eu lembro até de não sei se foi um documentário que eu vi, alguma coisa sobre, a gente tá falando do Van Gogh, é algum país da Ásia, agora eu não vou lembrar. Tem tipo um mercado lá, tipo um mercado de rua, que tem uma rua lá que é um lugar que tem vários especialistas em copiar Van Gogh. Então, tipo, os caras lá, eles fazem lá como se fossem os girassóis de Van Gogh. Tem uns caras lá que eles são ultra experts em replicar o girassol de Van Gogh, e eles replicam o girassol. Quando você vai lá e compra, sei lá, $15, você compra um girassol de Van Gogh, que é feito igualzinho, mas é uma pessoa que faz. Então, também tem esses pontos, né? Tipo, a intenção do artista e tal. Então, é complexo. É um negócio assim que a gente pode ficar horas e horas debatendo aqui, que acho que a gente vai chegar numa conclusão. Mas é um assunto difícil, né? Até que ponto pode patentear um estilo, né? Caio, eu sei que desenha, você acha que copiar um estilo ipsis literis, assim, copiar, por exemplo, sei lá, um Romero Brito da vida, vai, que é um estilo bem famoso, assim, né? Que você bate o olhar, quadro do Romero Brito. Você acha que deveria haver uma questão de direitos autorais sobre estilo também, pra IA também não ficar replicando? Acho que direitos autorais em cima de estilo é um pouco mais complicado de a gente colocar, mas a gente também tem o que é definição de arte, né, para resolver esse problema, porque para realmente ser arte, né, eu acredito que tem que ter todo um contexto histórico, tem que ter um mercado, tem que ter uma aceitação entre os artistas e principalmente a crítica. Então, a partir do momento que você gera coisas que são iguais àquilo, né, algo que já existe, mas vai ter mercado para isso, a pessoa vai realmente conseguir vender, isso vai ser bem aceito entre os artistas vão gostar disso, porque a partir do momento que os artistas não aceitam, a crítica cai em cima, não tem contexto histórico nenhum, e você não vai conseguir ter mercado sobre isso, então, basicamente não é arte, né? Então é aquela, acho que é regra de teatro, né? Que eles falam que não existe arte se não tem público, né? Se você é uma pessoa em cima do palco vazio, você é um louco. Se você é uma pessoa e tem alguém assistindo, né, batendo palma pra você, então você é um artista. Então, assim, é basicamente isso. Eu acredito que eu não vejo ter problema de copiar um estilo. Acho que tem um senso ético aí entre as pessoas mesmo, pra ser entendido. É uma questão, essa questão dos direitos autorais foi uma coisa que foi muito tocada aí, né? Quando começaram, né, aí a surgir essas inteligências aí, o Dali, o Stable Diffusion, né? E aí se falou tanto do
do direito autoral sobre o treinamento, né, da imagem, de poder usar a imagem para a IA entender, né, e passar a produzir ela mesma as próprias artes, e o direito autoral da imagem que é gerada pela IA, né, que já é um terceiro assunto já, porque a IA tem direito a ter direitos autorais. É uma questão aí que já, né, fica muito nebulosa, né? Então, aí eu queria perguntar pra vocês se vocês acham, tipo, o artista de IA, né? Que tem muita gente aí já se intitula artista de IA, né? O cara que vai lá e bota um prompt lá no Dali, gera a imagem e ele fala que ele que produziu, porque se ele digitou e pediu a imagem, então ele que foi o artista. Então, eu queria a opinião de vocês sobre o tal do artista de IA, e a gente já também lidar com essa questão do direito autoral. Ó, pode ter direito autoral sobre uma coisa que foi a máquina que gerou? O que vocês acham? Gui, você aí que já entrou por dentro das entranhas da inteligência artificial, o que você acha disso? A gente pode dizer que o artista de IA tem direitos autorais sobre o que ele gera? Eu acho que não, pelo simples motivo de que eu também não tenho direito, se eu agora pedir pra minha IA, como que é, sei lá, me mostrar uma foto de alguém aleatória da internet, a foto não se tornou minha, é uma foto de alguém da internet. Eu não acho que você não tem o direito daquela imagem se for gerada por uma IA. Se você construiu a IA, estudou a IA e fez ela gerar aquela imagem, o processo inteiro, você talvez possa se designar como um criador de IA que gerou uma arte, não como um artista da IA. Eu acho que se você tem um processo inteiro e gerou alguma coisa, você fala, essa imagem foi gerada pela minha IA, então tecnicamente essa imagem é minha, entre aspas, que você teve o processo inteiro. Agora, se eu abro e peço, exemplo, pra minha IA gerar uma arte idêntica a uma de Van Gogh, exemplo, a arte do Van Gogh, principalmente que um dos grandes problemas de arte de IA que eu considero é a IA sempre tenta fazer as coisas na perfeição dela. E esse é um dos grandes problemas. Porque se você perceber, ela tenta fazer tão perfeito que fica ruim. Ela tenta fazer tão perfeito aquele dedo que gera o sexto dedo, coisas assim. Então, a perfeição da IA é o que faz a IA ser ruim em questão de arte, na minha visão. E por isso que uma pessoa que utilizou essa tecnologia para criar uma arte que já não foi nem dela a ideia, porque, sei lá, às vezes ela só jogou um texto qualquer, sei lá, montanha, aí gerou uma montanha, que isso vai acontecer. Ela não teve um processo de construção da arte inteiro, ela não teve o processo, sei lá, que estilo eu vou utilizar, como eu vou começar essa arte, a que ponto eu estou levando esse desenho. Não teve todo o processo. Alguém teve esse processo por ela, então essa pessoa tecnicamente é a dona da imagem, não você. Se eu mando você desenhar uma imagem pra mim, eu não sou o dono, é você. Eu acredito que é da mesma forma. Posso complementar aqui? Eu acho que eu concordo totalmente com o que o Guilherme disse, porque assim, até então, a pessoa que realmente digita ali, né, ele na verdade, ele não é um artista de IA, né, ele tá mais pra um trabalho mais de direção, um trabalho mais como um escritor. Imagina você num processo inteiro, né, quando você vai lançar algum produto novo, né, uma imagem nova ali, né, você tá trabalhando, sei lá, numa animação nova para alguma empresa grande. Vai ter aquele roteirista, né, inicial que vai tentar descrever um pouco mais a ideia depois de ter feito aquele brainstorm. Eu acredito que a pessoa que tá ali promptando, né, escrevendo ali, é mais ou menos nesse sentido. Ela tá trazendo uma agilidade, né, a inteligência artificial, na verdade, tá trazendo uma agilidade, e você tá utilizando isso como um artifício, né, é uma tecnologia, você utiliza isso para se aproveitar e ganhar uma agilidade sobre isso, mas ela não vai ser um artista de IA, ela não vai ser dona daquilo, né? A menos que ela pegue aquilo, a partir daquilo, aí é um pouco polêmico, mas ela pegue a partir daquilo e ela comece a destrinchar aquele conteúdo para criar alguma outra coisa por cima, porque aí a gente parte para a ideia de arte contemporânea, arte pós-moderna e tudo mais, que aí é recriar a partir de alguma coisa que já existe. Boa. Um ponto aí, citou um ponto aí que eu até, mais pra frente eu até ia falar isso com vocês sobre, né, como utilizar a IA e tal. Mas só pra fechar aqui essa parte dos direitos autorais, né, conforme já estão sendo extensamente utilizados, né, os geradores de imagem aí, então embates legais também já vão começar a surgir, né, e processos em cima e tal. Eu li que tem nesse caso dos direitos autorais aí, tem uma decisão judicial que pode ajudar com isso, que é a decisão, não sei se, né, vocês vão lembrar, o nosso público vai lembrar, que acho que foi 2014, eu não lembro exatamente quando foi, teve o caso daquela selfie do macaquinho, né, por acaso o nome do macaco é Naruto, eu descobri lendo sobre o processo, porque o macaco Naruto, ele pegou a câmera e tirou uma foto dele mesmo, né, então, e ficou muito famosa, né, foi tipo foto do ano, né, porque é muito espontâneo, né, o macaco dando um sorriso e é tipo uma selfie, né, do macaco. E eu descobri que teve toda uma pendenga
judicial em cima dessa foto, porque o fotógrafo queria direitos autorais sobre essa foto, e aí gerou uma batalha judicial, aí entrou a PETA junto pra querer royalties falar que o bicho que tem que ganhar o dinheiro, porque foi o bicho que tirou a foto. Olha, deu uma treta, e aí o que ficou decidido, né, o juiz que foi lá pros autos, é que não pode haver direito autoral sobre algo que não é feito por humanos. Então, como foi o macaco que clicou, apesar da câmera ser do fotógrafo, quem teve a ação de tirar a foto foi o macaco. Então, como a ação de gerar aquela foto não foi do ser humano, então não é produzido por um humano, então não merece direitos autorais. Então, eu já vi uma galera falando que talvez essa decisão seja utilizada aí nesses casos de IA, falando que como a IA que está produzindo não é o ser humano que está produzindo, então não é passível de ter direitos, né, e você cobrar royalties sobre uma imagem que é gerada pelo computador. Então fica aí a curiosidade aí do macaquinho Naruto. Pode ser que o macaco tenha impedido aí as inteligências artificiais de ganhar dinheiro, hein? Acompanhe os próximos capítulos para saber mais. E já puxando o gancho aí do que o Caio tinha falado, né, sobre usar a arte gerada, né, usar o resultado de um prompt que você põe lá na IA como uma base, né, do que você vai trabalhar em cima, né. Até o Caio citou, né, arte contemporânea, também pop art, né, fazia muito isso, né, quem conhece aí o Andy Warhol, né, pegava fotografia, você replica a fotografia, pinta em cima, Basquiat, também toda essa galera do movimento da pop art, assim, anos 50, 60, eles fizeram muito isso, né, o dadaísmo, né, que o Caio citou aí do Chan, né, então também é uma forma de arte, né? Não deixa de ser, né? Colagem, você pega uma coisa de uma revista, cola em cima, desenha, pinta. Então você tá modificando aquilo ali e botando a sua expressão em cima. Então, e aí é uma coisa até que eu também consigo falar com uma leve propriedade, né? Já que eu trabalhei como designer gráfico aí durante muitos anos. E também eu concordo com o que o Caio falou, de que eu acho que a IA, a gente tem que enxergar essas IAs, você não vai usar a imagem pura que ela gera, né? Eu acho que o interessante é usar o que ela gera e trabalhar em cima disso, né? Isso vai facilitar muito a vida aí dos ilustradores e dos designers daqui pra frente. Então, a gente tem que olhar essa IA como justamente uma ferramenta, né, para auxiliar a gente, não como um rival, né, como muita gente vê que vai ser, né, vai matar o ilustrador, né, assim como sempre surgiu na tecnologia, né, isso aqui vai matar a profissão tal, né, e nunca é assim, né, sempre as coisas se modificam. Então, eu queria ver com vocês o que vocês acham de o futuro dessas IAs realmente é servir agora como uma ferramenta, ela é mais que uma ferramenta, ela é, sei lá, ela é um novo jeito de produzir arte, ou eventualmente ela vai ser incorporada no nosso workflow aí da gente que trabalha com arte, daqui, sei lá, um ano a gente nem vai estar mais discutindo, vai ser lugar comum. Então, o que vocês acham sobre a IA aí no nosso dia a dia a partir de agora? Acho que o momento que as inteligências artificiais de arte, né, principalmente, que surgiram nesse período aí, elas são muito, assim, é um período que parece muito quando surgiu aqueles bancos de imagem, né, do Shutterstock, Get Images e um Splash, né, e aí ainda tá surgindo, aí tem vários bancos de imagem, e a galera, né, a artista, chegava assim, por exemplo, numa empresa lá, e aí, tipo, vai fazer um trabalho tradicional, enquanto tinha aquele carinha lá que conseguia fazer várias artes maneiras, e aí quando você olhava, o cara tinha um monte de banco de imagem, um monte de referência, né, pra construir as imagens dele. Então, assim, a tecnologia, ela vem pra ajudar. Acredito que a inteligência artificial também, ela vem aí pra ajudar todo o pessoal artista, né, direcionar eles a outras pontas, né, como assim direcionar eles pra outras coisas, né? O artista, ele vai, por exemplo, ele é ilustrador, e aí ele pega lá uma demanda de, por exemplo, gerar, eu preciso fazer umas artes aqui rápidas para entregar para um cliente, e esse cliente ele quer realmente ver alguma coisa ali, né? Que é um início ali, né? De alguma coisa. Então ele pode utilizar essas inteligências artificiais justamente para ganhar uma agilidade nesse processo, mas isso como um start, né? De ali uma pré-produção, talvez, né? Acho que até antes disso, né? Acho que é um pitch, né? Um pitch para você fazer com um cliente. E a partir disso você vai ter muita informação, o cliente vai enxergar aquilo com os olhos brilhantes, né? Porque vai ter muita coisa ali e ele vai falar, nossa, então realmente estão dispostos a fazer, né, esse trabalho, e então ele vai partir daquilo, gerar outras artes e continuar trabalhando com isso. Então, as inteligências artificiais surgiram justamente para ajudar nesse processo, né, pra gente ter mais agilidade, né. Então, acho que ela é totalmente benéfica aí, acho que tá aí para ajudar. Assim como outras inteligências artificiais trabalham, né, a gente que não percebe, mas o Photoshop, quando a gente pega e vai recortar lá
recortar alguma coisa, né? Recortar, por exemplo, cabelo. Tem uma inteligência artificial um pouco mais simples, né? Por trás. Falar isso agora, no Photoshop, mas é uma inteligência artificial. Exatamente. Né? Então a gente tem, assim, eu acredito que a galera que é um pouco mais vintage, né? Que fica naquele trabalho tradicional e não quer, tem até gente que fala assim, a arte que foi feita no computador não é arte, né? Tem gente até que é medonha, assim. Sim. E é a galera mais vintage, mas assim, o quanto de espaço a arte digital ganhou nesses últimos anos, né? Comparado à arte tradicional. Não que a arte tradicional acabou, existe nicho para tudo, mas a arte digital continua crescendo. E inteligência artificial ajudando, né, nesse processo vai dar mais agilidade, consequentemente a área tende a crescer mais ainda. Você falou tudo aí, acho que é exatamente isso. Usar como ponto de partida, né, uma ferramenta que vai te auxiliar a agilizar o seu processo, né, criativo, né, até, como você falou, para falar com o cliente. Eu até pensei aqui, por exemplo, quem anima, é bom para fazer storyboard, de repente, né, você consegue fazer um storyboard mais rápido, né, então você, nesse ponto, agiliza. E isso que você falou agora do Photoshop também era o que eu ia citar, que para quem é designer, assim, a gente já vem mexendo com IA já faz um tempo, assim, né, por exemplo, acho que começou isso no Photoshop foi o Content Aware, né, que é o ferramenta sensível a conteúdo, né, que antes, pra quem mexia com Photoshop antigamente sabe que era uma dor terrível recortar a pessoa no Photoshop, recortar cabelo, apagar mancha na cara da pessoa, apagar, ou então, por exemplo, você tira aquela foto perfeita, você tá na praia, tem aquela foto perfeita que você tirou, aí passou uma pessoa bem do lado, né, do seu lado, aí você quer mandar imprimir a foto, você não pode, que tem uma pessoa, aí você ia lá no Photoshop, tinha que apagar a pessoa, pegar a ferramenta do carimbo, ir lá, clique por clique, né, copiando ali o pixel do ladinho pra apagar, puta, aquilo era um saco, e não ficava perfeito, sabe? Precisava de muito tempo pra ter uma perfeição naquilo. E com o Content Aware, aí a famosa ferramenta de sensível a conteúdo, né? Você seleciona ao redor do que você quer apagar, assim, porcamente, né? Você faz uma bolinha ao redor do que você quer apagar e dá lá, preencher, pronto. O Photoshop reconhece o que tá ao redor e apaga num piscar de olhos, né? É um negócio assim, absurdo. Então, isso só facilitou um processo que eu ia ficar 1 hora apagando um negocinho lá no meio da grama que eu preciso tirar pra fazer o meu outdoor aqui, sei lá. Não, o Photoshop faz com um clique. Então, realmente, a IA já tá aí ajudando, né? Então acho que a gente tem que olhar justamente como uma ferramenta, né? Que sempre a gente vai fazer essas iterações, né? Do ser humano em cima delas e não deixar ela guiar o nosso trabalho, né? A gente usar ela como uma base para o nosso trabalho, que vai ser mostrado mais pra frente. Mas, Gui, completa aí seu pensamento aí sobre as IAs como ferramentas. Sobre essa linha, eu não sou artista, nem designer, nem nada. Eu tô vendo mais como as pessoas já estão aplicando isso e tem pessoas próximas que estão se aproveitando dessa onda pra conseguir melhorar o trabalho delas. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma amiga minha que ela é muito focada em fazer caricatura das pessoas em estilo medieval / viking, mais ou menos. E quando estourou a IA, teve muita gente que queria artes nesse estilo. Só que como a IA tenta ser tão perfeita, ela ficava ruim a imagem, de certa forma. Então, quando ela começou, ela aproveitou isso pra usar imagens da IA que só usava assim, eu consigo fazer dessa forma aqui pra você. E muitas pessoas viram a imagem e não ficavam tão alegres porque tinha aquele probleminha, e ela falava assim, eu quero uma imagem nesse estilo, mas com o seu dedo, porque a IA não tá fazendo como eu quero. Então isso, na real, gerou pra ela um retorno muito bom, porque ela começou a trabalhar como ela gostava, e ela fez artes que as pessoas realmente estavam pagando pra ela, e eram muito melhores que as IAs. E aí, nesse próprio grupo de amigos, onde ela convive, um amigo postou a imagem feita por ela, em vez da IA, fez uma comparação, e ela agora utiliza isso como fluxo dela, a IA vai gerar assim, mas eu posso fazer assim. Isso fez com que ela conseguisse melhorar a arte dela, principalmente vendo novos traços que ela falou, putz, isso aqui é uma ideia legal que combina com o meu desenho, mas eu não uso. Então, esse é um dos exemplos que eu vi bastante. E não é só dela, eu já vi outros artistas usando isso. Usando como o perfeito da IA não gera uma arte tão bonita. É muito melhor você ter falhas humanas do que falhas de computador, na minha visão. Outro exemplo, tem um canal de música que tá pegando os textos, uma música, letra de música, então pensa, a primeira música que você pensou na cabeça, ele pega e transforma a música em linhas. O nome desse canal é Illustrated. Eles pegam, exemplo, a linha da primeira música, joga na Midjourney, ela gera uma imagem com aquilo e ele usa como background da música. Então ele faz um lyric video utilizando essas imagens bizarras que saem. E o contexto do canal é mostrar a bizarrice das IAs com a letra de música. E tem muitas letras, principalmente de hip hop, que eles usam palavras pra simular outras coisas. Exemplo aí de Candy Shop e tal.
real, que utiliza outras palavras e geram imagens engraçadas que não batem com o contexto da música real. Então, essa é uma outra maneira. E outra maneira que eu vi utilizando foi a IA consegue resolver problemas rápidos para coisas que seriam impossíveis não, mas muito complexas de artistas. Eu vou dar um exemplo, o Caio depois completa se ele achar. Pensa que você quer fazer um vídeo aonde a cada frame vai rolar várias distorções de imagens. Então, exemplo, tem uma música de uma banda chamada Emércia. Eles fizeram um vídeo que é o seguinte, conforme a pessoa tá andando pela Rua da Liberdade e o nome da música acontece um erro na música. Então começa todo o ambiente em volta dela a ficar cyberpunk, a ficar estilo anime, a ficar estilo japonês, e vai como se fosse uma falha na Matrix. E são frames por frames de várias imagens diferentes rodando, e são várias imagens literalmente diferentes. Imagina um artista ter que, sei lá, reproduzir 700 imagens com um trabalho, o quanto isso não é custoso. E como o contexto da música são erros, a imagem ruim da IA serve o próprio contexto. Então dá pra você utilizar a IA para algumas coisas que seriam até muito difíceis para artistas. Eu me fico imaginando aqui pro meu lado, se o cara quiser complementar, o quanto de trabalho não deve ser para um artista, sei lá, fazer 700 imagens diferentes com um frame de uma música, e que artista ia aceitar isso? Muitos artistas acho que nem iam aceitar, porque é muito trabalho. Mesmo que pagassem muito bem, não acho que seria tão útil no fim. É mais ou menos isso que eu vejo, esses 3 casos de IA que eu vi bastante acontecendo por aí. Com certeza, Guilherme. É bem complicado, né? Tipo, você fazer uma quantidade enorme, você sendo um artista, né, individual, né, no caso, tentar produzir 700 frames, assim, é complicado. Normalmente é uma produção inteira, né? Uma equipe inteira para você trabalhar. E aí você ganha agilidade justamente nisso, né? Partindo das experiências que eu tive, né? Eu participo muito de desafios artísticos de escolas e de desafios, assim, para fora, de grupos, né? De comunidades que existem aí na parte 3D. Tem sempre um tema, né, onde a gente acaba se desafiando para tentar resolver aquele problema dentro de um período. Então, sei lá, normalmente é um desafio de 1 mês e você tem que fazer uma arte em tal tema. Por exemplo, já participei de um tema viking, onde eu tinha que fazer lá um cenário viking lá e tudo mais, baseado com o lançamento lá acho que foi do Assassin's Creed, aquele que era, foi o último lá, que era com temática Valhalla? viking. Isso, Valhalla, isso mesmo. E aí, tipo, eles deixavam até um moodboard, mas você pode também utilizar a inteligência artificial para montar um moodboard para você, né, e você ter referências, né, e você ganhar agilidade nisso. Em vez de você ir lá e pesquisar numa biblioteca do Pinterest ou alguma coisa do tipo, você também pode ter algumas soluções rápidas com a inteligência artificial. Então eu já utilizei em alguns desafios para ter esse moodboard, né, um pouco preparado para mim. Claro que ainda continuo fazendo as pesquisas normais também, mas a inteligência artificial resolve muitos problemas, assim, no momento da agilidade ali. E essa questão que tu falou de vídeos, né, que é até engraçado porque foi lançado, né, o pessoal criticou bastante, assim, na internet aí, que foi um filme, né, no Netflix, e lançou no Netflix Japão, se eu não estou enganado, que ele foi feito uma parte em inteligência artificial. Qual parte que foi feita em inteligência artificial? O background, né, eles utilizaram, fizeram toda a parte de personagem e tudo mais, mas para ganhar agilidade na produção, eles fizeram um background, né, como uma primeira experiência de lançar um filme feito com inteligência artificial. O último... E um outro exemplo também foi no último vídeo lançado do Link Park. Não sei se vocês viram que teve aí a música Lost, que foi lançada aí recentemente. E eles utilizaram uma empresa, né, que fez a animação pra eles, foi feito totalmente em inteligência artificial. Muita gente comentou, a música é muito boa, mas a arte, né, deixou a desejar. Mas, né, é aquela, eles foram pra parte de agilidade, eles estão, né, ganhando dinheiro com isso. Sim. E aí... E ficou público, né? Ficou estilizado, né? Também. Ficou estilizado. De certo modo, né? Do jeito que foi feito, né? Aí eu volto batendo naquela tecla novamente, né? Se tem público, é arte, né? A gente só tem que ver a parte ética mesmo, né? Exatamente. Eu acho que, bom, o pessoal aqui deu exemplos já, né? De que, querendo ou não, a IA já está aí, não tem como fugir. Você já usa e nem sabe, né? Já consumiu produtos aí de arte que usam IA também e nem deve saber. Então, é inevitável o progresso vai passar por cima e não quer nem saber.
enquanto a gente estava preparando pra gente gravar, eu até lembrei tem uma questão filosófica aí sobre IA, e eu fiz não sei se tem a ver se eu tô viajando aqui, mas eu fiz um pensamento, assim, né? Eu acho que eu sou o mais velho de vocês aqui, que vou fazer 34 anos. Então, assim, eu cresci nos anos 90, eu só fui acessar a internet, sei lá, com 11 anos, 12 anos, sei lá. E eu meio que peguei nesse mundo antes da internet, antes de ser super conectado e caminhando, assim, o primórdio da internet, né, pra ser totalmente conectado. E eu lembro quando, por exemplo, o Google foi uma revolução, sabe? De antes a gente ter que saber os sites, eu sabia todo o site, o site que eu tenho o joguinho lá, ela sabia o nome do site, que era www.qualquercoisa.com.br, ia lá pra jogar o joguinho. E de repente eu podia ir lá no Google e falar joguinho online, e pronto, e o Google me dava todos os jogos, né? E isso foi uma revolução, e eu penso, como será que essas IAs vão ser agora? Será que vocês encaram que ela vai ser elas terão esse impacto tão grande quanto foi essas grandes revoluções como o Google, e outras grandes revoluções tech? Vocês acham que daqui pra frente ela vai ter esse mesmo impacto em como as pessoas interagem com arte, interagem com IAs de outro jeito? E eu quero ver até da Alice também, né? A Alice aí, como eu falei, nossa mascote de 18 anos. A Alice tá, né, começando aí sua vida, Alice, na vida tech também. A Alice também que tá estudando aí pra ser dev. Daqui a pouco a Alice vai embora, já vai ser dev, vai tá fora do Brasil aqui. Não vai nem querer falar com a gente mais, né? Tô dando risada. Então começa com você. Você como nossa jovem antenada que tem Instagram, TikTok e todas as redes sociais do momento, como você vê aí que as pessoas da sua idade vão interagir com inteligência artificial, né? Você que brincou com o Lensa aí também, com as fotos estilizadas, o que você acha? Qual é a visão do jovem aí sobre a inteligência artificial? Eu não sei se eu tenho uma resposta bem formulada, agora principalmente mais inicial, mas eu diria que é uma coisa assim, né, tipo, muito incrível pra gente, porque pra quem tá sempre ligado, tá sempre acompanhando aí coisas da cultura pop mesmo, a gente meio que até pouco tempo atrás, pelo menos eu, conforme a minha idade, via isso como uma coisa muito assim, ficção científica, né, uma realidade que possível, mas que eu sempre pensava, daqui a muito, muito tempo, quando eu já tiver velha, aquela coisa assim, e agora eu tô podendo aqui, sabe, interagir e daí experimentar essas coisas e também estudar ela. Eu também fiz o curso técnico em informática e lá a gente vai tendo várias experiências, projetos e coisa e tal, e dá pra gente também ter um contato e entender como funciona mesmo por trás, que nem o Guilherme comentou muito aí, que ele estuda, tem um contato com essas coisas, então eu vejo muito assim, sabe? Como meio que uma coisa que eu imaginava que eu só teria contato e só seria realidade daqui a muito, muito tempo, mas que na verdade tá acontecendo agora e que tá me ajudando também, assim, a ter inspiração, a também brincar um pouco só pra se divertir, mas também como uma ferramenta muito boa, mesmo nesse caso artístico eu não estando tão envolvida, né? Só mais pra diversão mesmo, porque como vocês não tô criando, mas, por exemplo, em relação ao ChatGPT, ajuda muito, assim, em algumas coisas específicas é pra usar como uma ferramenta muito, muito boa. Maravilha, a visão aí do jovem em 2023 sobre a Gui, complementa aí pra gente então. O que você vê aí o futuro? Eu acho que o impacto da IA já aconteceu. Eu não acho que vai ter um impacto tão grande mais. Porque a IA, ela estava escondida, mas você já via, até um simples jogo que você jogava, o seu inimigo era uma IA já. Era uma IA menor? Mas você vê o quanto as IAs aumentaram em efeito. Uhum. Tem muitos jogos que as IAs trabalham de maneiras absurdas, de bonitas. Então, o impacto da IA já está acontecendo. A diferença é que está acontecendo por pontos. Você viu a primeira vez que mostraram um robô que sabia falar sozinho, impacto. Ninguém mais fala sobre isso porque se tornou uma coisa comum. Uhum. Agora, o da arte foi um impacto. Daqui a, eu acredito, como você falou, um ano, vai se tornar uma coisa comum na nossa vida e vai deixar de ser impacto. Então, eu acho que o impacto da IA não vai acontecer, ele já está acontecendo. As pessoas que estão mais tendo isso como um boom novo são pessoas que não tinham realmente contato nenhum com qualquer forma de IA, e que é uma boa parte do povo, do público, vamos dizer assim. Porque eu vi muita gente falando que não sabia nem que a IA já existia, que era só um conceito de filme. Só que isso na real já acontece há muito tempo. Quantos filmes já utilizam a IA para consertar uma coisa de fundo? Isso é uma coisa que já acontece. Então eu acredito que o boom da IA já tá acontecendo, não é uma coisa que vai acontecer ainda. Eu acho que essa é a melhor maneira de explicar. Totalmente, né? As coisas estão acontecendo, né? A tecnologia, a gente tende a evoluir cada vez mais rápido, né? Assim como eu acredito que, como eu vejo muito essa questão de conteúdo de metaverso, blockchain, ainda vai ter um boom ainda mais forte sobre isso. Eu acredito que a inteligência artificial, ela tem um boom, assim, parecido com o surgimento, às vezes até da internet, né? Porque as pessoas, elas ficam chocadas, né? Com o que tá acontecendo naquele momento, mas aí vai passando o tempo e aquilo se torna comum. Então, assim, o boom já aconteceu, as coisas já estão acontecendo e as pessoas que não se adaptarem vão ficar para trás. Essa é a realidade. Então é isso aí, né? Adapte-se ou
fique pra trás, né? Não tem jeito. Esse é o futuro. Em breve, já tá vindo aí também as IAs que manipulam voz, né? Também eu acho que vai ser o próximo grande boom, né? Já tem, né? Já tem. Acho que ainda não fizeram tal qual o Lensa, né? Que foi um aplicativo que é fácil de você mexer e tal. Ainda não tem um aplicativo que é tipo uma interface muito super fácil. Já tem uma inteligência artificial que ela já gera música lá, já adapta a voz, já, tudo mais, já. Então. Tá doideira. É que elas ainda estão ali, né? É que ainda depende muito de você instalar coisas e treinar, né? Então ainda a interface ainda não tá muito fácil. Mas assim que facilitarem isso, vai ser o próximo grande momento. Aí vai ser o nosso próximo assunto no próximo podcast. As IAs que copiam voz. E aí até onde vai, né? Qual é o limite da IA que copia a voz? A gente vai ter que discutir isso tudo de novo. Porque vai surgir também, né? As mesmas questões, né? Você copia a voz de um artista, tem que pagar royalties pro artista, né? Então, é complexo, é complicado, mas fique ligado para os próximos capítulos da novela aí das inteligências artificiais, né? E como elas lidam com arte pelo mundo, certo? Então, galera, acho que foi um papo muito bom, proveitoso, assim, acho que deu pra explorar, né, os principais pontos aí dessas IAs que lidam aí com geração de imagens, né, através de machine learning. Então, acho que se você não sabia nada sobre IA que gera imagem, agora tá sabendo, já pode comentar com os amigos, já pode dar uma carteirada aí, já teve aí um resumão sobre, já tá sabendo de tudo o que tá acontecendo no mundo da tecnologia dos geradores de imagem, tá bom? Então, se você concordou ou não concordou, tem opiniões sobre o que a gente falou aqui, deixa aí nos comentários, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, no LinkedIn, deixa lá no comentário do post o que você acha sobre o que a gente falou, dê sua opinião sobre as IAs aí que geram imagens, se você concorda, se você não concorda, se você quer tacar fogo em todas elas, ou se você quer abraçá-las e fazer um cafuné e conduzir os robôs aí para andarem lado a lado com a humanidade. Então, deixa aí sua opinião. Então, quero agradecer aqui meus queridíssimos convidados que vieram hoje dar os seus 5 centavos aí sobre essa questão polêmica que vai gerar mais conteúdo aqui pra gente, com certeza, daqui pra frente. E é isso, galera. Muito obrigado a todos e tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.